Muito bem, gente. Então, vamos começar aqui. Opa. Então, vamos lá, né, gente? Terminamos com Freud. Vamos passar para Jung. Acredito que vai ser bem rapidinho, tá? Não se preocupe. É, E acho que já facilita vocês para poder fazer os trabalhos, porque até mesmo como eu avisei, né? A prova vai ser mais focada no Freud e no Jung, tá? Vou pegar um pouco da primeira aula lá sobre personalidade, uma questão ou outra. Mas a prevalência vai ser maior com Freud e Jung. Vamos lá, gente. Para quem não sabe, Jung chegou a ser discípulo do Freud, tá? Jung foi discípulo do Freud e eles fazem uma ruptura ao qual Jung vai se dedicar à abordagem dele, à teoria dele, ao qual vai de encontro, muitas das vezes, do que o Freud acreditava. E o Jung discordava do Freud em pontos e vice-versa, tá? Da mesma maneira que eu falei com vocês de que como é que a psicanálise enxerga o sujeito, né? Como falei, o sujeito que dá significado, simboliza. Para a psicologia analítica, que é o nome dado à teoria junguiana, tanto é que no Schultz diz assim, são os neo-psicanalistas. Olha, Jung não é psicanalista. Jung, na verdade, ele criou a teoria dele chamada de psicologia analítica, ok? É um equívoco da parte do Schultz, quando ele dá esse termo. Vamos lá. A visão de sujeito na psicologia analítica é a ideia de que é um sujeito holístico. Olha só, em psicanálise é o sujeito que dá significados. Aqui nós temos o que? Um sujeito holístico. Qual o significado da palavra holístico? Que engloba todos os fenômenos. Por que isso? Para Jung, ele vai fazer uma aposta de que a gente carrega uma herança muito ancestral no nosso inconsciente, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né? Como também ele dizia que ele acreditava que havia fenômenos é, da vida de energia que nos provocava a gente participar em meio que no contato com o mundo e vice-versa. Como é a ideia filosófica dele de sincronicidade. Ok? Então é isso. A visão da psicologia analítica para o ser humano é o sujeito holístico porque engloba todos os fenômenos. Fechou? Muito bem. Não deixa de tratar o simbolismo, mas tem essa pegada mais holística, né? Um holístico, diferente da psicanálise que trabalha com a questão apenas do simbólico, né? Do afeto, né? Do significado inconsciente. Outro ponto que diferencia Jung, né, do Freud, quanto à questão da energia psíquica. Para Freud, energia psíquica, chamada de libido, serve para o quê? Da energia psíquica a pulsão para ter uma satisfação pulsional envolvendo a questão da sexualidade. Jung não acredita que libido seja somente para isso. Faz parte, mas não é só para isso. Jung faz a defesa de que a energia libido é, além disso, para poder dar funcionamento ao nossa psique, nosso funcionamento psíquico. Funcionamento, o psiquismo para Jung chama-se de psique. É uma energia, libido é uma energia que alimenta o funcionamento da psique, envolve a questão da sexualidade, mas também envolve a vida, ela é difusa. Ela é difusa. Ok? Muito bem. O Jung faz uma aposta de que nós, com a nossa energia psíquica, nós temos uma série de destinos. Ele vai defender que existem três: a oposição, a equivalência e a entropia. O Jung vai apostar muito de que toda toda energia tem seu oposto. Positivo, negativo. Preto, branco. Mulher, homem. Tudo existe essa questão oposta. Que nem vocês viram em Freud, pulsão de vida, pulsão de morte. Para Jung, é tudo isso. Professor, mas você falou pulsão de vida, pulsão de morte. O Jung apostou na pulsão de vida, pulsão de morte do Freud. Confesso que eu já não tenho esse conhecimento, essa bagagem.
Nessa fase eu acho que eles já tinham rompido. Eu faço essa aposta. Não tenho certeza que aí tem que ter uma pessoa muito mais estudiosa em termos de Jung para poder esclarecer isso. Mas tirando esse ponto, fica aí suspenso no ar. Quem for pesquisar, por favor, me responda aí essa dúvida também. Mas o Jung gosta muito dessa questão das energias opostas. Da onde é que vem isso? Além das crenças da física que ele gostava muito de acompanhar, o Jung também acompanha muito a filosofia, principalmente a filosofia do Kant, Immanuel Kant, e a filosofia do Hegel, que foi um seguidor de Kant e desenvolveu a própria filosofia. Hegel defende muito a ideia da dialética. A dialética é um termo que chama-se de passagem de ideias. Para toda defesa de uma ideia, você tem que argumentar. E na vida, você vai encontrar alguém que vai discordar de você e vai levantar uma nova tese, uma nova ideia. Então, seja, para Hegel, o quê? De uma tese, vai ter sua antítese. Vão entrar em conflito. Dessa maneira, não só na filosofia, como também na própria ideia da física, Jung vai defender isso, que as energias podem o quê? Se opor, entrar em conflito, para ver quem ganha. Mas também o Jung vai perceber que deste encontro dos opostos esse conflito gera mais energia, é produzido muito mais energia. Outra forma de energia psíquica que ele coloca é a equivalência. Dá uma ideia até um pouco de Lavoisier. Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Ou seja, tem momentos na vida que a gente vai estar muito mais voltada para o externo, vai canalizar nossa energia para o externo. Então, logo, esgota-se o interno porque foi passada para o externo. Ou do externo a gente passa o quê? Para o interno. A gente fica recluso, essa energia. Então, para Jung, não é que você perde, você apenas o que deslocou, né? Você transformou a energia. Então não tem uma perda. É daí que vem o termo de equivalência, ok? E de toda oposição, em alguns casos, essa oposição de energias, ela chega a um ponto de um equilíbrio que ele vai dar a aposta de entropia. A entropia é uma forma de você uniformizar as energias opostas e buscando encontrar um equilíbrio homeostático, que não deixa de ser a ideia da individuação que o Jung faz a sua aposta na clínica dele. Na clínica junguiana, o olhar do Jung era ajudar a pessoa no processo de individuação a alcançar sua individuação, que não deixa de ser a entropia das energias opostas que vão vir da relação dos arquétipos. Vou falar sobre arquétipos, tá? Daqui a pouco. Gente, mandei para vocês aí no grupo, mando também no outro grupo, tá? O Marcos José deve estar acompanhando aqui. Vamos mandar lá no grupo, tá, Marcos José? Para você poder entender também. Uma ideia do que seria a estrutura psíquica para Jung, né? Alguém levanta a mão. Rebeca. Rebeca, tu levanta a mão, quer tirar alguma dúvida? Não? Ou foi só um equívoco meu? Então, beleza, vou voltar, tá? Na estrutura psíquica que eu mandei lá no grupo de vocês, você vê que tem um círculo que é dividido em três partes. Eu coloquei à esquerda, né? Consciência, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Na parte de dentro, eu coloquei tipo uns pontinhos, né? Na parte da consciência tem um pontinho ali em tom laranja no meio, que é chamado. Oi? Alguém botou no microfone. Obrigado por ter colocado no mudo. Lá no meio da consciência, que é assim, diferente do Freud, você vê que Freud diz o seguinte: o aparelho é o ego, e esse ego é constituído, tem sua qualidade, a consciência. Essa é a visão do Freud. Jung já pensa diferente. Olha, no campo da estrutura psíquica, da psique, existe um campo chamado consciência, e no meio está o ego. O ego é uma energia psíquica que administra parte da consciência. Essa é a visão do Jung. Neste exato momento, meu ego está ajudando a eu conseguir fazer uma associações de ideias
para que eu consiga dar uma aula melhor possível para vocês entenderem a teoria junguiana. Mas ele está adormecido. Qual parte? Eu não tenho tão plena consciência de que eu estou com roupa e tudo mais, eu estou sentado. Sei que eu estou sentado, mas a sensação de estar sentado, sentindo a pressão da cadeira, não é tão viva em termos de atenção, porque minha atenção é voltada aqui da aula para vocês. Porque meu ego está nessa parte da minha consciência. Ele está meio que deixando de lado a parte de que eu estou sentado. Um outro exemplo, vamos dizer que eu estou aqui dirigindo um carro, como eu já sei o caminho, que eu volto para casa sempre, meu ego já fica um pouco mais adormecido, porque eu já sei o trajeto todo. É diferente quando eu estou indo para um lugar novo, eu fico mais atento, né? É o meu ego em pleno funcionamento para organizar melhor o caminho novo que eu estou fazendo com o carro. Ok? Desce um pouco, vamos para o inconsciente pessoal, que ela é muito próxima da percepção freudiana. É o inconsciente. Para Freud, inconsciente é inconsciente, já é pessoal por si mesmo, tanto é que inconsciente. Para o Jung, temos um inconsciente pessoal. Tem o inconsciente pessoal meu e de cada um de nós, de vocês, que reprimimos também, colocamos no inconsciente coisas da nossa consciência que ou negamos ou introjetamos sem perceber. E percebam que lá no desenho eu coloquei pontinhos meio que amarelos. Diferente do Freud, que tem o quê? O reprimir das representações, da representatividade psíquica, para Jung, aqueles pontinhos que estão lá no inconsciente pessoal chamam de complexos, que repercute na questão da nossa vivência pessoal, por isso que é inconsciente pessoal, que mexe com a consciência, mas também vai estar o quê? Possivelmente ligado ao inconsciente coletivo. Mas aqui está aqui, ó, complexo, que envolve o quê? Afeto, memória, ideias, sentimentos, estão ali, os complexos. Às vezes, naquela energiazinha ali, tá tudo ali envolvido, ok? Descer um pouco mais, na última camada, tem o chamado inconsciente coletivo. Qual é a aposta do Jung? De que todos nós aqui carregamos uma herança ancestral inconsciente. Todos nós temos. Todos nós temos. E dentro desse inconsciente coletivo que cada um de nós temos, também carregamos que energias psíquicas que vai dar o nome de arquétipos, que representa essa ancestralidade. Ou seja, cada um de nós aqui carregamos um inconsciente coletivo. Aí vem a pergunta, de onde é que veio essa aposta do Jung? Vamos lá. Jung não é tão diferente do Freud, mas ele quer aprofundar um pouco, eu digo aprofundar, não sei nem, um pouco de defesa. Ele aprofunda, mas também faz novas associações, né? Que ele faz essa aposta. No mundo, diversas civilizações, diversas culturas estas que podem ter sido tocadas uma pela outra, outras não tiveram chance nenhuma de serem conhecidas umas pelas outras. Independente, para toda a civilização antiga, nós sabemos que havia a existência do politeísmo, né, da crença de muitos deuses, em sua maioria, e todos eles tinham a aposta de que, olha, existe um deus do amor, que no caso, vou botar aqui deus da guerra. Se a gente pegar o deus da guerra, se a gente vai para a Grécia, existe o Ares. Se a gente vai para a mitologia nórdica, existe o Tyr. Se a gente vai para o Egito, eu acho que é o Ra, né? Não tenho certeza. Se a gente vem para o Tupi-Guarani, que não tem mesmo, uma figura. Se a gente vai para os orixás, tem o Ogum. Se a gente vai para o México, tem outro deus. Ou seja, o Jung ele fica percebendo o seguinte, interessante, né? Em todas essas civilizações, apesar de ter um conteúdo pessoal daquela cultura, tem uma coisa comum em todos. Um elemento de arquétipo de guerra. E se fosse Deus de amor? Temos Afrodite ali, temos cá, outras figuras. Da sexualidade, nós temos outras figuras. E da maternidade, nós temos outras figuras. E disso, essa é a aposta do Jung. Então ele diz o seguinte, que todos nós carregamos em comum esses arquétipos, que em um momento da nossa vida, alguns deles vão causar energia, que vai se ligar ao nosso complexo pessoal e vai constelar, que é um termo que o Jung fala de
ir para a consciência, consta lá, ir para a consciência. Então, para cada um de nós carregamos. Então, vou dar um exemplo, tá? Para as mulheres que são mães. Jung faria uma aposta de que, em determinado momento da vida, vocês não pensavam em ser mães. Ou sonhavam, brincavam de boneca, ou no máximo isso. E vocês vão ser mães. E do nada, vírgula, vocês vão cuidar do filho de vocês com muito amor. Com um pouco que vocês aprenderam quando foram cuidadas ou criadas, ou até quando não foram criadas, então pensam assim, não vou dar isso pro meu filho. Da onde é que surgiria essa maternidade? Do arquétipo materno que vocês carregam, que é a Flora naquele momento. Ok? Então, seja, para o inconsciente coletivo tá lá os arquétipos, núcleos de energia psíquica, dessa ancestralidade que Jung apostava que carregássemos. Ok? Dentre esses arquétipos, existem inúmeros, vários. Mas os mais conhecidos, o que o Jung mais colocou, não que ele negasse, mas existem vários. Quem for estudar Jung, vão ver que tem vários. Tem o arquétipo do herói, do velho conselheiro, da senhora conselheira, da mãe de todos. Mas ele vai destacar bastante, principalmente no andamento da clínica dele, os arquétipos persona e sombra, que são opostos. O que é o arquétipo persona e sombra? Persona, que significa máscara, é um arquétipo responsável pela nossa atuação de ego e viver em sociedade. Nesse exato momento, apesar de estar aqui em minha casa, fechei ali a porta e estou assumindo aqui uma persona de professor para com vocês e vocês estão assumindo uma figura de alunos. Terminou aqui a aula, que nem vocês até brincaram aí, falei assim, você viu aqui um momento com minha família, né? Como é que é o professor Marcel quando está com a família dele? Não é o professor. É uma outra postura. Viram aqui a jovem, tem ali a companheira. Como é que é com seus bichos? A mesma coisa é vocês. Como é que é cada um de vocês no comportamento diante dos pais, deste professor aqui, da faculdade, no trabalho, na rua, com os amigos? Existe uma variação de comportamentos em determinadas relações que Jung diria, essa é a persona em atuação. Para toda escolha de uma persona, você nega uma outra versão. Então, logo, é remetido à sombra. A persona, vamos dizer que é o que toma a frente. A sombra é o que você nega. O que o Jung vai perceber? Nesse negar, que olha só, os opostos das energias podem estar em conflito ou podem estar em entropia. Mas quando está em conflito é quando, às vezes, projetamos, lembra do Freud? Projetamos a sombra que está em nós no outro. É quando você percebe o seguinte, mas por que fulano implica tanto com o cicrano, né? Dizendo ele que não desce o santo, não vai com a cadeia. Tem um jeito que não é da vida dele, não é da naipe dele. Pode ter certeza, essa fala é uma projeção de um reconhecimento de uma sombra que fulano não consegue se agradar e aceitar cicrano na vida. Não é apenas o cicrano em si, na verdade é a sua própria sombra. Que no trabalho, Jung vai tentar fazer a entropia para a pessoa entrar em individuação. Onde é que está normalmente também essas ideias nas histórias? Por exemplo, a saga dos heróis. Para todo herói tem seu vilão. Quem achou aí? Marvel, DC. Para todo herói tem seu vilão. É assim que a dinâmica é maniqueísta. E a depender da maneira como você lida com isso, você pode se ver pueril, infantil, ou você pode ser uma pessoa madura. Uma pessoa que é muito maniqueísta, de bem, mal, tal, é o que o Jung faria uma postura muito infantil, essa postura. É muito infantilizada, tá? Então, quanto mais persona, melhor. Ou seja, a gente vive na conta de essa pessoa parece que tem várias máscaras, ela é falsa, não sei, olha... Tirando a parte coloquial, para Jung, olha, a pessoa é saudável, não porque ela é falsa, mas porque ela tem várias máscaras para poder atuar. A pior coisa é quando a pessoa quer assumir uma máscara para toda a vida. Vamos dizer assim, é aquele amigo que você conhece que é juiz e quer ser juiz de todo mundo. O cara não sabe separar nada.
O cara é juiz no tribunal, tudo bem, é o lugar dele, mas é juiz na família, é juiz na rua, é juiz ali, é juiz... Quer ser juiz em tudo que é lugar, ou policial em tudo que é lugar, ou quer ser pai de todo mundo, mãe de todo mundo. Não comporta. Tu não tem por que assumir essa paternidade para pessoas que não querem um pai, que é um amigo. Entende? Beleza, gente. Tem um outro arquétipo aqui muito importante no trabalho junguiano, que é o ânima e ânimos. O que seria ânima e ânimos? É justamente arquétipos que representam o lado feminino e masculino. Todo homem tem sua ânima, toda mulher tem seu ânimos. O Jung ele dizia o seguinte, que muitas das vezes, cada um de nós, para podermos entrar na individuação, temos que reconhecer aquilo que nós precisamos trabalhar. Lembra da equivalência? Está muito lá para o ânimos. Tem que ter um equilíbrio para poder reconhecer a ânima. Ou, para mulheres, reconhecer seu ânimos. O que quer dizer isso? É preciso que o homem possa entender um lado feminino e aceitar esse lado feminino nas suas vidas. Para que ele possa entender o mundo da mulher também. Ser mais empático. Entender, sem saber se sensibilizar. O oposto também vale para a mulher. Vou dar aqui um exemplo, tá? O que faz um homem fazer uma música em que o eu lírico da interpretação da música dele é uma mulher? Quem sabe ainda sou uma garotinha. Eu andando pra escola sozinha, né? Com as minhas meias 3/4, andando baixo, cantando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. O eu lírico é uma garota. Mas quem criou a música? 2 homens, Frejá e Cazuza. Isso é a ânima em manifestação nesse momento. Uma figura de ânimos numa mulher, né? A mulher que em determinado momento ela tem que assumir posturas masculinas. Nós tivemos exemplo. Tivemos exemplo da presidente Dilma Rousseff. E havia momentos que, para algumas pessoas, o pessoal diz assim, nossa, mas você tem uma postura assim parece um homem, né? O ânimos e o manifesto. Ou tivemos a figura da Joana d'Arc, Maria Quitéria, quem acredita e também conhece o Orixá Yansan, a guerreira, ou a figura de Atenas, a mulher guerreira, ânimos ali presente. Que também precisa também, dentro da clínica junguiana, é o outro estágio do processo de individuação na clínica, tá? E outro importante, o self. O self é como se fosse um arquétipo central. O que a provocação de Jung ele quer dizer o seguinte: quando você está em processo de individuação e o objetivo da clínica da vida é você alcançar a individuação, vem a pergunta: como é que tu sabe que está indo para individuação? É justamente esse o ponto. Para você saber para onde você está indo, é preciso o arquétipo do self. Ele que é o tipo a estrela guia dos três reis magos. É o que conduz a entrada, mas também o retorno do inconsciente, como foi a figura da mitologia Ariadne, né, que dá o fio do seu vestido para o Teseu entrar no labirinto, matar o Minotauro e retornar do labirinto sem se perder. Essa é a importância do self, viu, pessoal? Com isso, nós temos a questão do aparelho, essa composição da consciência, do inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, e, claro, essas energias aí que canalizam. Nisso, o Jung vai perceber o seguinte: olha, os seres humanos têm atitudes opostas entre si, e destas atitudes opostas entre si também tem funções, e dessa composição vem os tipos psicológicos. Vamos lá. O Jung ele dizia o seguinte, que existia pessoas introvertidas e extrovertidas. O que quer dizer isso? Quando você canaliza muito uma energia para fora, ou você canaliza uma energia para dentro de si mesmo. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introvertidas. O excesso
de um polo pode ser perigoso, porque se você é muito extrovertido, falta energia para si mesmo. Se você tem um excesso de dentro de ti, falta contato com o mundo. Adendo. Essa crença do Jung é o que o Freud, por exemplo, não concorda. Para Freud, uma pessoa que é introvertida não é porque não se trata de energia, se trata de que ela tornou-se frustrada porque passou por uma situação difícil, então ela está numa fase de luto. Ela está concentrada consigo mesmo, porque para Freud a aposta dele é o seguinte: é você estar em relação com o mundo. Jung não. Jung não. Quem está certo, quem está errado, fica-se a critério da avaliação de todos nós e vocês, pessoalmente, tá? E aí o que acontece é o seguinte: temos as pessoas introvertidas e extrovertidas. E daí o Jung vai perceber assim, tem funções também psíquicas de funcionamento. Uma mais para o lado da consciência, racional, e uma mais voltada para o inconsciente, que é o irracional. Racional. Tem pessoas que fazem avaliação do dia a dia delas, do dia a dia delas, da vida delas, por meio do lado pensamento. Uma pessoa que é mais metódica, usa lógica, avalia tudo de forma de lógica, um pouco mais fria. E temos pessoas que são mais de acordo com o sentimento de o afeto nos informa se estamos bem ou não. A depender de quem é a pessoa, ela vai canalizar muito mais um do que o outro. É comum. É muito comum. Um é mais sentimento, nada contra. Um é mais pensamento. Cada um se ajustando, ligado a uma atitude, seja introvertida ou extrovertida, tá? Na parte inconsciente, ele vai perceber o seguinte: a aposta de uma questão de ou a pessoa tem mais a sensação ou tem mais a intuição. O que quer dizer essa parte aí? Vamos dizer que acontece muito no dia a dia, né? Não sei se você já pegou alguém que falou assim: nossa, mas esse lugar aqui me tem uma sensação tão ruim. Mas como assim, fulano? Porque, não sei, não tá acontecendo nada, mas, sabe, não tô me sentindo bem, sabe? Não é legal aqui. É a sensação manifestando. Ou, nossa, que lugar gostoso, agradável, tão aconchegante, né? Tão gostoso de ficar aqui. Tá aí, eu não sei o que é, uma sensação tão gostosa. É a sensação. Intuição. Não sei porquê, mas alguma coisa me diz que isso não vai dar certo. Ou, vai dar certo. Eu aposto. Vai dar certo. Vamos lá, vamos nessa. Isso é a intuição. Para cada pessoa, um predomina mais do que outras. Feito essa ligação, às vezes, gente, a parte racional também toma a frente do racional, tá? Ou vice-versa. E daí, dessa ligação toda, existem os tipos psicológicos que o Jung defendia, tá? Não consigo gravar todos, vou pegar aqui um pouco a pesca. Eu vou apenas ler aqui um quadro bem rápido para vocês entenderem dos tipos psicológicos. Tem aquela pessoa que tem um pensamento mais extrovertido. Ela é mais lógica, objetiva e dogmática na sua relação com as pessoas ou com o mundo lá fora. Tem as pessoas que têm um sentimento mais extrovertido. É mais emotiva, sensível, sociável. É muito mais típicas nas mulheres, na visão do Jung. Temos a sensação extrovertida, é a busca pelo prazer, o adaptável, o agradável, né? E a intuição extrovertida, a pessoa criativa, capaz de motivar os outros e aproveitar grandes oportunidades. Não deixa passar. Já o pensamento introvertido, a pessoa está mais interessada nas ideias do que nas pessoas. Sabe que a pessoa muito mais no canto, na dela, não tão envolvida, gosta mais de estudar e tudo mais, você tem mais isso. Sentimento introvertido, reservado, não demonstra, mas é capaz de emoções profundas. É uma pessoa muito, um poeta, né, que está muito concentrado no seu trabalho e quer botar para fora, é muito profundo e coloca para fora. Não está muito voltado para as pessoas, mas é mais reservado, mas se aprofunda com aquilo, né, com as colocações. Sensação introvertida, sem interesse pelo exterior, expressa-se mais pelas buscas estéticas, né? Muito mais pelas estéticas. Intuição introvertida, mais preocupado com o inconsciente do que com a realidade cotidiana. É muito mais voltado para si mesmo.
Então, pessoal, essa era uma maneira do Jung enxergar. Quem quiser saber um pouco mais dos seus tipos psicológicos, é uma curiosidade, tem um teste psicológico do Quati, que é um teste que não tem uma regra, né, de tentar ver qual é o momento, o estado que você vive naquele momento, né? Se é mais sensação, sentimento, tudo mais, intuição ou extroversão. A aposta para esse teste é que se você está mais próximo, não tem aquela disparidade de tamanho dos opostos, é sinal de que você não está mais próximo da individuação. Esse é um jeito do teste ser interpretado, né? Quem quiser um dia conhecer, procure aí, que eu não sei quem aplique. Muito bem. Sobre isso tudo, da mesma maneira que ele também pegou da psicanálise, né? Ele acredita que sim, tem um desenvolvimento pessoal, como a psicanálise colocou, né? Mas qual é o desenvolvimento pessoal na perspectiva junguiana? Jung não tem aqui classificado nos chutes, também não conheço muito dele nas obras, e ficou na dúvida se ele chegou a apostar tanto na fase psicossexual como foi Freud, né? Não, confesso que eu não sei. Mas um pouco do que eu vi, mas também do que eu recordo em alguns estudos, é que existe a fase da infância, da puberdade à adultez e à meia-idade. Fase da infância, a fase que tem que desenvolver o ego. Aquela energia psíquica que está na consciência. Para o quê? Possibilidade de que a pessoa possa falar, ter uma identidade dela própria, mas também ela poder também diferenciar-se dos outros. Qual é a ideia do Jung, por exemplo? Quando é que eu percebo que a pessoa assumiu identidade? Quando ela fala assim, eu sou o Marcel. Coisa que uma criança pequenininha não consegue falar desse jeito. Ela fala em terceira pessoa. O Marcel quer comer, o Marcel quer beber água. Então, seja, para Jung, nessa fase da infância, a criança ainda não introjetou o ego ainda. Está em formação. Quando ela chega de o Marcel quer para eu sou Marcel, eu quero, formou-se o ego. Beleza? A medida vai crescendo, da mesma maneira que ele assumiu o ego, assume para si mesmo uma identidade, ele diferencia o outro, né? Eu sou professor, vocês são os estudantes, eu estou dando aula, vocês estão assistindo aula. Existe essa identidade e diferença. Na parte da adolescência, a fase adulta é uma fase do preparo para a vida, para o mundo. Você vai formar, constelar tudo para o mundo. É quando você vê o borbulhar dos arquétipos, que vai te provocar você ter maturidade, para você saber como ver o mundo e assumir papéis sociais. E até mesmo essa saída de casa, né? Por exemplo mesmo, uma fase da adolescência, muito presente na adolescência para a fase adulta. E no início da fase adulta que emerge o que? O arquétipo do herói. Quem quiser saber um pouco mais, o Homem e seus Símbolos, o Jung fala desse arquétipo do herói, que para ele é a analogia do complexo de Édipo. Um retorno ao complexo de Édipo, o qual você tem que superar-se, entrar num ciclo do herói, que você tem mudanças pessoais ao ponto de você amadurecer e seguir a vida. E por que seria um complexo do herói? Porque o herói, para ser grande, ele tem que derrotar seu inimigo. E para Jung, ele interpretava que o inimigo é a figura do pai e da mãe que precisa ser o quê? Desligada. Porque você já é um adulto, você tem que seguir a vida. E quando você alcançar isso, o herói chegou no seu fim do seu ciclo, ele tem que morrer. Ok? Um exemplo. Para toda a fase do herói, amadureceu, alcançou, conquistou tudo, até que tem a fase da meia-idade. É quando você começa a ser o quê? A pessoa que vai ter consciência de si mesmo, vai tentar olhar mais para si mesmo, vai tentar lutar pelo seu inconsciente para poder se compreender e tornar-se um sábio. É daí que existe essa figura arquetípica do conselheiro, o senhor conselheiro, que agora passa a dar conselhos aos jovens, que está na fase do amadurecimento. Então, seja ajudar o jovem ao processo de individuação, porque você também está buscando a sua individuação. Então, em outras palavras, a individuação é esse alcance da entropia das energias, esse alcance da maturidade. Não quer dizer que você vai ser o arquétipo. Não, você vai ser a pessoa que vai aceitar seu arquétipo, então você vai saber que você é um ser humano como todos nós, que somos faltantes, não somos perfeitos, somos plenos. E aí, gente, é assim que podemos entender um pouco da ideia do Jung, tá? Finalizamos.
Alguma dúvida sobre Jung? Aí, professor, difícil, né? Difícil. Nossa, eu achei a fala dele, porque ele é bem místico. Pronto, matou a charada, místico. Ele é meio místico, ele trabalha com isso. Ele trabalha com o poder da meditação, da existência de outras vidas, da sincronicidade. Por isso que ele vai brigar com o Freud, por conta disso. Que o Freud não acredita. Ele vai ficar gravado assim. Qual parte da fala? A matéria toda, até do Freud? Olha, eu vou fazer o seguinte, já que vocês estiver na aula, dá uma revisão na literatura, tem os chutes, tem vídeo do YouTube para poder esclarecer, e claro, como eu coloquei no plano de ensino, vai ter uma aula que eu vou dedicar apenas para a gente poder tirar dúvidas e revisão, para preparar até vocês, não só para vocês entenderem que é o principal, mas também se preparar para a prova, para vocês não ficarem confusos, ok? Tá? Eu vou botando no plano de aula, tá bom? Gente, então praticamente é isso. O Jung, tá? Próxima aula eu vou falar sobre Melanie Klein. E se der tempo, iremos trabalhar também Lacan, tá? Pra vocês terem uma noção. Esses dois assuntos não vai ser cobrado na prova. Só vai ser Freud, Jung e lá da primeira aula, lá sobre uma abrangência sobre a personalidade, tá? Não se preocupem. É só para vocês conhecerem Klein, Lacan, para não serem sentindo uma surpresa no meio do caminho da formação de vocês em psicologia, ok? Fechou, gente? Então é isso. Finalizada a aula. Gravar, então, deixar aqui gravado e mandar subir lá no YouTube, tá? Boa noite a todos, bom descanso, boa semana para todos.